Então, dito isso, vamos fazer o exemplo 6.1. Exemplo 6.1, ele pergunta exatamente qual é o campo magnético de uma esfera uniformemente magnetizada. Então, quanto vale esse campo magnético? Então, eu tenho uma esfera e ela tem uma certa magnetização uniforme e eu quero calcular o campo magnético em todo o espaço. Então, tá aí a ideia. Bom, então o que a gente vai fazer? Começar escolhendo o eixo Z ao longo da direção de emão, tá certo? Então eu ponho um emão aqui ao longo da direção de Z, conforme a figura. E de cara a gente já sabe, né, como essa magnetização é uniforme, a gente já sabe que essa densidade volumétrica de corrente de magnetização, ela vale quanto? Quanto vale? Zero. Uniforme rotacional de um número constante, né, dá zero. Muito bem. Além disso, a nossa densidade superficial de corrente de magnetização é um M, produto vetorial N versor, que nada mais é do que o M, produto vetorial R versor, tá certo? Então aqui, obviamente, vou trabalhar em coordenadas esféricas, tá certo? Que é muito mais propício dado a simetria do sistema. Então, o vetor, o versor aqui, que é perpendicular à superfície, nada mais é do que o R versor. Ok? O emão, por sua vez, é igual ao módulo de emão Z versor. E já que eu estou trabalhando em coordenadas esféricas, né, tenho que tratar o Z versor em coordenadas esféricas também. Então, se você se lembrar, ó, vou refazer aqui de novo, aqui só para ficar mais claro. Você tem aqui o R versor, ó. Você tem aqui o θ versor. Θ versor. E perpendicular aqui, ó, você tem aqui o meu φ versor. Tá certo? Então, como é que fica o Z versor em termos de R versor, θ versor e φ versor? Certo? O φ é um versor que está no plano XY, tá certo? Então ele não tem componente em Z, tá certo? Ele está sempre no plano XY. O θ e o R já tem. Então se você se atentar, ó, quando eu pegar cosseno de θ igual a zero, tá certo? Ou seja, quando o θ vale zero, ele vai dar, o Z vai apontar em que direção? Hã? R versor, tá certo? Então daqui a gente já tira que o Z versor ele tem uma componente que é cosseno de θ R versor. Certo? Por quê? Porque quando o θ vale zero, o Z dá R versor. Quando o θ for 90, não vai ter componente R versor. Certo? Em compensação, quando o θ vale 90, quanto vale a componente θ? Que direção que aponta? Quando o θ vale 90, vale? Exatamente, né? Quando o θ vale 90, o que nós vamos ter é que Z igual a menos θ versor, tá certo? Então eu tenho que ter aqui menos seno de θ é θ versor. Então aí tá certo, tá? Claro? Ó, quando o θ vale 0, o Z está na direção R versor. Quando o θ vale 90, ele está na direção menos θ versor. Tá certo? Então essa é a relação de Z versor com os versores em coordenadas esféricas.
Claro, vê lá, tem a aula 1, lá, a primeira aula que eu dei no curso, a gente falou sobre essas coisas e tudo mais. Então daqui eu tiro que o meu irmão é igual ao módulo de irmão, que multiplica cosseno de θ R versor menos seno de θ versor. Tá claro? Para que eu estou fazendo isso? Para poder calcular o produto vetorial com R versor, tá certo? E então calcular a minha densidade superficial de corrente. Então daqui, calculando M produto vetorial R versor, eu tenho, então o meu M é o módulo de M cosseno de θ R versor menos seno de θ versor, e isso aí produto vetorial com R versor. R versor, produto vetorial com R versor. Zero, né? Paralelos, R versor, produto vetorial com R versor dá zero, certo? Θ com R, lembrando que a relação é essa aqui, ó, R, θ, φ. Então, R com θ dá φ, θ com R dá menos φ versor. Então, isso aqui vai me dar um módulo de M. Como já tinha um menos aqui, tá certo? Ó, então, os menos vai embora. Seno de θ, φ versor. Tá certo? Isso, pois, θ, produto vetorial com R versor, é igual a menos φ. Ok? Então, isso aqui nada mais é do que minha densidade superficial de magnetização, de forma, então, que K de Hemão nada mais é do que o módulo de Hemão seno de θ φ versor. Então, agora eu troquei um problema de magnetização por um problema onde eu tenho aqui uma densidade superficial de corrente dada por esse número aqui, M seno de θ na direção φ versor. É uma densidade que está tornando ali, contornando essa esfera. Bom, se você se lembrar em outros exemplos que a gente já tratou, se pensarmos em uma casca esférica uniformemente carregada com uma densidade superficial de carga sigma, o que a gente vai ter no final das contas é uma densidade superficial de corrente que é dado por K, que é igual a sigma V. Tá certo? Essa aqui nada mais é, então, do que a densidade superficial de corrente de uma esfera uniformemente carregada com uma densidade de carga superficial, no caso, sigma. Tá certo? Muito bem. Se esse objeto estiver aqui rodando, né, com uma certa velocidade ômega, a gente tem aqui que o meu V, né, é igual a ômega vetor R. Tá certo? Novamente, aqui tomando o ômega na direção z versor. Então, no final das contas, eu vou ter um ômega que nada mais é do que cosseno de θ R versor menos seno de θ versor, tá certo? Que é o z versor, só substituir o z versor. De forma, então, que eu tenho, pelo mesmo procedimento, né, fazendo produto vetorial e tudo mais, eu tiro que o módulo de V é igual a
módulo de ômega, R, seno de θ. Aqui estou só pegando o módulo dele. Dessa maneira, né, o nosso K, então, que é sigma V, a gente pode escrever o módulo de K é igual a sigma V, que por sua vez, então, é igual a sigma módulo de ômega R seno de θ. Tá certo? Como a gente já sabe a direção e tudo mais, a gente tem que o K nada mais é, então, do que sigma ômega R seno de θ na direção φ-versor. Por que eu estou fazendo isso? Para poder relacionar esse problema que a gente já resolveu, que é o campo produzido por uma esfera uniformemente carregada com uma densidade de carga superficial, com esse problema da magnetização. Porque se você se atentar e relacionar esse com esse, você vai ver que o campo de uma esfera uniformemente magnetizada é idêntico ao campo de uma casca esférica com rotação, tá certo? Onde a magnetização nada mais é do que igual a sigma ômega R, tá certo? Se eu substituir a minha magnetização por sigma ômega R, eu saio de um problema para um problema análogo ao de uma esfera uniformemente carregada, tá certo? Sendo assim, a pergunta pode ser qual o campo produzido por uma esfera uniformemente carregada e rodando sobre o seu eixo com velocidade angular ômega, tá certo? Se eu souber responder essa pergunta, eu pego no final das contas e troco o meu ômega pela magnetização e eu tenho a resposta do meu problema. Se você se atentar nas aulas passadas, a gente já resolveu esse problema. Quando a gente foi mostrar a relação de continuidade do potencial vetor numa transição de superfície, quando a gente foi mostrar isso aqui, ó, se você olhar, a gente queria mostrar que A acima era igual a abaixo, na transição de uma densidade superficial de corrente. E além disso, a gente queria mostrar que a variação, a derivada do A acima menos a derivada do A abaixo era igual a μ0K. Quando a gente foi mostrar as relações, a gente calculou esse problema do potencial para uma esfera uniformemente carregada. Só procurar nas aulas anteriores. E o resultado que a gente obteve era que o A de R era igual, então era um A, que na realidade depende de R, θ, e ele era igual, então, a μ0 R ômega sigma sobre 3 R seno de θ, onde o R é a posição onde eu quero calcular o potencial e o R é o raio da minha esfera, φ-versor, isso aqui para R menor ou igual a R, e μ0 R a quarta ômega sigma sobre 3 seno de θ sobre R ao quadrado na direção φ-versor para R maior ou igual a R. Tá certo? O campo elétrico, então, você calcula, basicamente, calculando o rotacional. Tá certo? Então, vamos fazer aqui, pelo menos para o caso onde o R é menor do que R. Então, o campo elétrico, o campo magnético, por sua vez,
a gente calcula tomando o rotacional. Só que a gente tem que tomar o rotacional em coordenadas esféricas, tá certo? Então, rotacional em coordenadas esféricas, então rotacional de um certo U qualquer aí, tá certo? Nada mais é do que R versor 1 sobre R seno de θ, del θ de U φ seno de θ menos del U θ del φ na direção R versor aqui, mais θ versor 1 sobre R. Isso aqui nada mais é do que o rotacional em coordenadas esféricas. 1 sobre R seno de θ, del R, del φ, menos del R de R. Aqui é U de R, né? Aqui é U de φ. Mais φ versor 1 sobre R del R, R U de θ. Esse U de R, U de θ e U de φ são os componentes do vetor, certo? U de θ menos del U de R del θ. No nosso caso aqui, ó, para R menor que rão, para R menor do que rão, você sabe que o potencial vetor aqui ele só tem a componente φ, tá certo? Então, o rotacional de A, que me dá o campo magnético, ele é igual a, então, a... Ó, aqui tem φ, então vai dar R versor 1 sobre R seno de θ. E aí eu tenho que pegar e substituir aqui o meu A de φ. Então entra aqui. μ0 é rão ômega sigma sobre 3 R. E agora então eu tenho um seno de θ aqui, tem mais outro seno de θ aqui, então fica del θ de seno ao quadrado de θ. Aqui é o θ não tem componente θ, aqui é R, aqui é φ também. Então aqui tem mais uma componente. Então fica menos θ versor μ0 é rão ômega sigma sobre 3 seno de θ, que está ali em cima, porque é derivado em R agora, né? Sobre R del R de R ao quadrado. Álgebra simples, básica, trivial, sem maiores problemas, só fazer derivada agora, isso aqui é igual. Então, derivada de seno ao quadrado é 2 seno de θ cosseno de θ, o seno vai embora com o seno, então fica 2 cosseno de θ, né? Então isso aqui vai me dar 2 μ0 é rão ômega sigma sobre 3 R versor cosseno de θ, mais, aqui dá 2R, né? O R cancela, ficam 2 também. Na verdade dá menos, eu vou pôr o menos lá na frente, só para elucidar um pouquinho. 2 μ0 R ômega sigma sobre 3. E aqui fica menos θ versor seno de θ. Por que eu fiz isso aqui?
que basicamente, ó, você tem 2 μ 0 R ômega sigma sobre 3, 2 μ 0 R ômega sigma sobre 3, e que você tem R cosseno de θ e menos θ seno de θ, que nada mais é do que Z versor, exatamente. É o nosso Z versor, não, cosseno de θ reversor menos seno de θ, θ versor, que é o nosso Z versor. Então isso aqui não me dá nada mais do que 2 μ 0 R ômega sigma sobre 3 na direção Z versor. Fazendo analogia agora, voltando em termos da magnetização, a magnetização é sigma ômega R. Então a gente tem sigma ômega R, tá certo? Isso aqui nada mais é, a magnetização já está na componente C, então isso aqui dá 2 μ 0 sobre 3 vezes a magnetização. Então isso aqui é o B para R menor do que R. Tá certo? Parece muita conta, mas é uma álgebra bem simples, na realidade é só seguindo passo a passo, uma derivada simples, não tem muito mistério. Ou seja, o campo magnético ele é uniforme, tá certo? Então note que para R menor do que R, ele não depende de R, só depende da magnetização uniforme, logo o campo magnético é uniforme dentro da esfera. Assim como, se você se lembrar, o campo elétrico dentro de uma esfera uniformemente polarizada também era constante, tá certo? Na região externa, fica como exercício notar. Então, para R maior do que R, mostre que o A de R. O que você tem que fazer? Mesma coisa, vai pegar, vai calcular a rotacional, mas agora dessa expressão aqui, e não dessa, tá certo? Mesma álgebra pura, vai lá, faz tudo igualzinho, sem mistério. Quando você fizer isso, você vai encontrar que o A de R vale μ 0 sobre 4π M produto vetorial R versor sobre R ao quadrado. Onde o meu eminho ali nada mais é do que 4/3 de π R ao cubo emão, que pode ser escrito também em termos da esfera uniformemente carregada com uma certa velocidade ômega, 4/3 de π R a quarta sigma ômega. Tá certo? Ou seja, de forma que o campo fora da esfera é o mesmo que o de um dipolo puro eminho, tá certo? É exatamente igual ao campo de um dipolo eminho. Basicamente, você vai ter 4/3 πr ao cubo, que é o volume da esfera, vezes a magnetização total. Isso aqui me dá um certo momento de dipolo, de um certo dipolo individual. Ok? Que é também análogo ao caso da esfera uniformemente carregada. Não é isso? Quando você tem uma esfera uniformemente carregada, quando você vai calcular o campo magnético fora dela, você pode considerar como se toda a carga da esfera estivesse na origem, e aí você considera uma carga pontual, não é isso? Como uma carga total dada pela carga da esfera. Tá certo? O campo magnético aí, vamos fazer a conta que da outra vez eu não fiz, como é que fica o campo magnético tendo um potencial dado por esse tipo? Então, dado o A de dipolo, igual a μ 0 sobre 4π. Então aqui dá m seno de θ, né, porque o produto vetorial é um seno de θ. R ao quadrado. Isso aqui vai me dar na direção φ versor. Tá
tá certo? Porque esse aqui é o z versor, esse aqui é o r versor. Quando você fizer o produto vetorial, vai me dar um φ versor. Então, o rotacional de ar de dipolo, que vai me dar o campo, então, de um dipolo, nada mais é do que R versor 1 sobre R seno de θ. Aqui eu só vou levar só em conta os termos que não se cancelam, tá certo? No rotacional. Basta usar a fórmula do rotacional assim. Dá del θ, μ0 sobre 4π, m seno ao quadrado de θ sobre r ao quadrado, menos θ versor 1 sobre r, del r, μ0 sobre 4π, m seno de θ sobre r. Fazendo essas derivadas, você tira aqui o B de dipolo, que é exatamente o campo produzido por essa magnetização do lado quando R é maior do que R1. Então, B de dipolo, fazendo essas contas, é R sobre R ao cubo, μ0 sobre 4π, 2m cosseno de θ, mais θ versor sobre R ao cubo, μ0 sobre 4π, m seno de θ. Agora, vamos reescrever isso de uma forma mais conveniente. O m, eu posso escrever ele como sendo m escalar r versor, tá certo? Isso é óbvio, né? Porque isso aqui pega a componente r versor, então multiplico por r versor, dá o próprio m, r versor, mais m escalar θ versor, tá certo? Porque eu já sei que ele tem componente r e θ, porque ele está na componente z, e o z, quando escrito em coordenadas esféricas, é componente r versor e θ versor. Muito bem. Como eu pus ele na componente z, eu sei que ele é igual a m z versor, que por sua vez é igual ao módulo de m. Então, o z versor é cosseno de θ r versor menos seno de θ versor. Então, visto que o m é igual ao módulo de emão z versor e o z versor é igual ao cosseno de θ r versor menos seno de θ, então eu consigo escrever isso aqui, ó. 3 emão escalar r versor menos m quanto dá? Só estou reescrevendo, tá? Que é uma maneira clássica de escrever o campo de um dipolo, tá certo? 3m escalar r versor menos m, o que que dá? Ó? Vai dar 3 módulo de m cosseno de θ r versor menos m cosseno de θ r versor mais m seno de θ versor. Só substituir, tá certo? O m escalar r versor e o meu m aqui, os dois casos. O m escalar r versor
Está aqui, ó, é o m cosseno de θ, não é isso? E o m é o m cosseno de θ menos m seno de θ. Quando você fizer as contas, vai dar isso aqui, que por sua vez, então, vale 2m cosseno de θ R versor mais m seno de θ versor. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui, só você abrir, seguindo essas propriedades de cima, é igual a isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é exatamente o que está aqui, ó, 2m cosseno de θ R versor mais m seno de θ versor, certo? De forma que eu posso escrever o B de dipolo como sendo igual a μ0 sobre 4π, 1 sobre r ao cubo, 3 m escalar r versor. Aqui faltou um termo, por isso que deve estar. Aqui é 3 m escalar r versor. Isso aqui é um escalar, né? Então, r versor. Pronto. Isso aqui é que dá isso aqui. Então, fica 3m escalar r versor menos m. Então, esse aqui é um resultado bastante clássico, que é o campo magnético de um dipolo, que é exatamente o campo produzido por uma esfera uniformemente magnetizada. Esse aqui é o campo fora da esfera. O campo dentro da esfera é dado por 2/3 de μ0 vezes a magnetização. Isso dentro da esfera.